Deus te abençoe e seja bem-vindo para o encerramento dessa nossa jornada pelo segundo livro de Samuel, onde vislumbramos a história complexa, ambígua, volátil, incerta, não linear, cruel e às vezes bela do rei Davi. Nestes capítulos do segundo livro de Samuel, vimos que este Davi poderia ser o rei, que haveria de ser aquele a quem daria o apanágio a Jesus de Nazaré, que seria séculos depois chamado de Filho de Davi. Este Davi seria o escritor de belíssimos salmos, onde ele diria que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu escudo e a minha fortaleza, e nele confiarei. Este Davi também seria o homem a adulterar com Batseba, a se omitir quando da violência de seu filho Aminon contra sua filha Tamar, a fugir do golpe de estado promovido por seu filho Absalão. Este Davi, no capítulo 22, escreve um cântico, canção que celebra os livramentos e que foi escrito após as vitórias de Davi contra seus inimigos e antes do escândalo envolvendo Batseba. Inclusive, vale ressaltar que, se você percebeu, a história de Davi, se podemos dividi-la em dois momentos, eu não diria que seria Davi antes do seu governo e mandato como rei e depois. Também não diria que seria antes da unção para se tornar rei e depois. Tampouco diria que seria antes da vitória contra Golias e depois da vitória contra Golias. Podemos dizer que a história de Davi fica bem clara se dividida entre antes do escândalo com Batseba e depois do escândalo com Batseba. A sequência de eventos dramáticos que se desenrolam depois desse escândalo é notável. E este cântico é um divisor que ocorre antes do escândalo com Batseba, onde Davi escreve este cântico que também é conhecido como Salmo 18, onde em 3 sessões diversas. Na primeira, ele relata a libertação que o Senhor promove a Davi contra os perigos. Nos versículos 21 a 30, ele continua dando a base moral, a razão do porquê Deus transformou seu caráter e então ele poderia gozar da liberdade que só o Senhor dá. E por fim, o socorro do Senhor. Neste salmo ele inicia inclusive dizendo: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio. No capítulo 23 ele continua com as suas últimas palavras. Palavras do homem que, segundo o escritor do segundo livro de Samuel, foi exaltado, ungido pelo Deus de Jacó. E Davi então diz: o Espírito do Senhor falou por meu intermédio. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel falou. Ele tinha essa convicção. Apesar de todas as suas incongruências, Deus falara através dele. E Davi ressalta: ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Ainda que não tenha tocado nas vestes do Cristo, ainda que não tenha visto Jesus de Nazaré, ainda que não tenha pego nos braços o bebê nascido em Belém, Davi sabe que o Senhor fez uma aliança eterna com ele. O capítulo 23 continua com a lista dos principais guerreiros e a razão de cada um deles estar ali listado. E nos conta
de forma sucinta algumas passagens para que estes homens pudessem constar ali como estes grandes e denotados guerreiros. Em um dos casos, ouvimos uma história pitoresca. 3 guerreiros que são listados ali porque tiveram a coragem de saciar a sede de Davi, a vontade de beber da água da cisterna que estava à porta de Belém. Para isso tiveram que passar por meio do exército dos filisteus. A Bíblia nos diz que quando Davi recebeu aquela água, ele ofereceu em oferta ao Senhor e não bebeu, pois dizia: eu não sou digno de beber esta água que custou o sangue destes homens. Ele também nos conta que Abisai, um destes guerreiros, chegou ao ponto de matar 300 homens com sua lança. É interessante notar também que entre estes guerreiros está o nome de Urias, o Hitita, o homem que morreu pelas mãos de Davi de uma forma sinuosa, para que Davi pudesse então manter-se com Batseba, já grávida dele, de uma relação espúria. E então, o último capítulo, o capítulo 24, nos conta sobre o recenseamento promovido por Davi e sua punição. A Bíblia nos conta que Davi decidiu contar o povo, fazer um censo onde ele pudesse ter uma ideia da quantidade de guerreiros que tinha à sua disposição. Joabe questiona a razão disso, pois não compreende por que o rei quer ter para sua glória esta numeração. Não vivíamos um tempo de grandes planejamentos bélicos, não vivíamos um tempo de sofisticação de guerra, e vale notar que, principalmente para o povo de Israel, acima de tudo, as guerras eram um conflito entre o Deus de Israel e o Deus dos outros povos. Quanto mais consciência tivesse da sua força, maior seria a sua dependência de Deus. E daí o porquê do perigo do recenseamento. Depois de 9 meses e 20 dias, Israel então chega a um levantamento. 800.000 homens no reino do norte, Israel, e 500.000 homens no reino do sul, Judá. 1.300.000 guerreiros. Só para vocês terem uma ideia deste efetivo, é um número similar ao efetivo bélico dos Estados Unidos da América. Um dos maiores efetivos do mundo, que só fica atrás da China e da Índia, que por razões óbvias, países com população de 1,2 bilhão, 1,5 bilhão de pessoas, mas os Estados Unidos, que são a maior arma de guerra do mundo, contam hoje com um efetivo similar ao de Israel. Daí vemos quão grande era este efetivo. E então, quando termina esse recenseamento, o Senhor incita o profeta Gade para que vá a Davi e diga: por ter feito isso, por entender que você poderia se dar ao luxo de avaliar que tenha algum poder em suas mãos, o Senhor está lhe dando 3 opções de punição: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos e 3 dias de praga. Quando recebe essas 3 opções pelo seu pecado de soberba, de demonstração de orgulho, Davi responde que, dentre todos, preferiria cair nas mãos do Senhor a cair nas mãos de qualquer outro homem, pois mesmo que o Senhor o punisse, seria justo. A Bíblia diz que, em função deste pecado de orgulho, de arrogância, de pretensão de Davi, 70.000 pessoas são mortas. E Gade então diz a Davi: vai e edifique um altar, ofereça ofertas ao Senhor. De forma resumida, relembre no teu coração que você é dependente de Deus. E a Bíblia nos diz então que cessa-se a praga e a mortandade em meio ao povo de Israel. E termina assim então o livro de Samuel.
livro que nos contou dessa história complexa e bela, muitas vezes trágica, mas também cheia de nuances, por isso tão interessante, por isso muitas vezes até soando ficciosa, mas sem dúvida uma história notável, que é a história do rei Davi. E eu encerro dizendo a respeito de um conceito que Davi nos trouxe em seu cântico neste capítulo 22, como nós lemos, e que é um conceito bastante presente em seus salmos e que diz respeito de muito a que Davi viveu, que é a expressão rocha. O Senhor como a firmeza de que Davi necessitava. A vida de Davi é cheia de altos e baixos. O menino corajoso que enfrentou um leão, um urso, que enfrentou o gigante Golias, é o mesmo que foge de Saul e se esconde dentro de uma caverna para não morrer. O mesmo Davi que dançou na presença do Senhor cheio do Espírito, quando da vinda da arca para Jerusalém. O mesmo Davi que escreveu salmos belíssimos. É o mesmo Davi que adulterou com Batseba e matou seu marido. Aquele que terá séculos depois entre seus descendentes Jesus Cristo, o qual será chamado Filho de Davi, é o mesmo que teve filhos como Aminon, o homem que violentou a própria irmã, e também Absalão, que promoveu uma conspiração contra seu próprio pai. Esse homem de tantas contradições é Davi. Por isso se torna tão simbólico e poderosa a imagem que ele usa de que o Senhor é a sua rocha. Davi tinha consciência de suas contradições e incertezas, das inconstâncias de sua caminhada, dos solos pantanosos e das areias movediças, das jornadas que permeariam sua vida. Por isso, a imagem da rocha é essa certeza de encontrar em Deus algo que ele não teria em sua vida. Uma certeza em um mundo de tantas incertezas. Uma verdade em meio a tantas mentiras. Um porto seguro em meio às tempestades que seu caráter, tantas vezes incerto, causaria. Se Davi tinha um grande trunfo na sua relação com Deus, era esse. Davi sabia muito bem quem ele era, suas imperfeições e fraquezas, e ao mesmo tempo, quem Deus é. Por isso, Davi insiste em cantar: o Senhor é a minha rocha. Que Ele seja a tua rocha, que Ele seja a minha rocha. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.